Olá, boa noite a todos os nossos irmãos companheiros daí da cidade de Brumado, mais especificamente do Viveiros de Luz. Estamos aqui já preparando. Olá, já estamos iniciando aqui a nossa live, aguardando um pouquinho, o pessoal está adentrando. Enquanto chega o nosso companheiro Joel. Boa noite, Joel. Já estamos aqui no ar, aguardando o pessoal iniciar. E daqui a pouco nós vamos passar a palavra para você poder fazer a nossa prece de abertura. Olá, Rosana. Olá, Kleber, boa noite. Boa noite, Joel. Tá me Bom, ouvindo bem? um prazer enorme para a gente ter você com a gente. Então vamos já fazer nossa oração inicial. Esse pessoal de casa já fique em estado de oração. Acompanhar também essa música. Eu te darei o pescado que um perseverais. A agonia do vazio frutificarás a mitigar a fome. Eu continuo nesse guarda, devo afundar enquanto vais. Eu já pressenti tuas vagas, e a luz de mão ao chão. Não bastasse enviar feliz. Toda crítica pode pequena ovelha atemorizada, valendo negasse. Rouba, vida e tomo e parei o que não mereci. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E essa voz constrói a minha casa no coração. Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. E depois, mestre, tire o santo do véu. Os que me lavo apontarão. Apontarão.
Que assim seja. Que assim seja, Jael. Bom, a todos, nosso boa noite. Aqui quem fala é Kleber. Eu faço parte da Sociedade de Estudos Espíritas de Vitória da Conquista. É uma casa espírita conhecida como a CEVIC. E também faço parte da diretoria da União Espírita e atualmente estou como coordenador do Conselho Regional 10 da FEEB, que abrange a cidade de Vitória da Conquista e região. Eu inicialmente gostaria de agradecer ao convite que chegou até a nós através da nossa companheira Rosana e também do nosso companheiro Marcão, presidente aí da casa, para que fizéssemos esta palestra pública ao vivo, hoje esse mecanismo que todos nós estamos utilizando e que posso dizer para vocês sem medo de errar. Isso veio para ficar. Obviamente nós teremos algumas adaptações, ajustes, mas com certeza vai fazer parte do processo. Isso no futuro vai encurtar distâncias, vai permitir a pessoas que não podem se locomover às casas espíritas para que possam participar de alguma forma das palestras públicas ou das atividades da casa espírita, principalmente nessa área de estudos. O tema de hoje que nos foi proposto e que eu passei a sugestão para nossa companheira Rosana, e ela aqueceu a ideia, é falar um pouco desses ensinamentos de Jesus. Ensinamentos estes que nós deixamos um pouco de lado, mas que precisamos, de alguma forma, reavivá-lo dentro de nós. Essa mensagem do Cristo, ela veio há aproximadamente 2000 anos, mas continua sendo muito atual. Eu digo que nós aqui não estamos fazendo as adequações para as nossas experiências de vivência na atualidade. E aí selecionamos essa parábola, que é a famosa parábola do bom samaritano, que tem ensinamentos assim, os mais profundos. E mais do que isso, de atualidade. São ensinamentos que permitem a todos nós fazermos essas reflexões e compreender o que Jesus disse àquela época, nos adaptando para a realidade atual. Essa parábola do bom samaritano, ela está contida no livro Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 15, cujo título Kardec adotou: Fora da caridade não há salvação. Então eu sugiro aos irmãos que estão nos escutando que, caso queira aprofundar, podem ir até o Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente nesse capítulo 15, e fazer uma leitura. Lá nós vamos encontrar a parábola do bom samaritano. Eu inicio estas reflexões buscando o evangelista Mateus, aliás, o evangelista Lucas. Esse evangelista, ele retrata com muito critério, com muita qualidade, os ensinamentos do Cristo. E nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas, lá no seu capítulo 9, uma parte introdutória desta parábola do bom samaritano. Normalmente, nós vamos diretamente ao capítulo 10, que é onde esta parábola se localiza, mas, a bem da verdade, ela se inicia lá no capítulo 9.
O que nós vamos falar aqui agora são narrativas que estão apoiadas em outros livros, livros complementares, não só no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é uma narrativa literal, mas nós nos apoiamos em três outras bibliografias. A primeira delas é com Humberto de Campos, no livro Boa Nova. Vamos encontrar com Amélia Rodrigues e também com Espírito Emmanuel. Essa narrativa ela é muito interessante. Lucas, já no seu capítulo 9, ele, a partir do versículo 51, ele vai chamar os seus discípulos para dar-lhes aquela famosa boa notícia. Jesus os informa que logo em breve eles estariam se dirigindo à cidade de Jerusalém, a cidade santa. E os discípulos eles ficaram altamente empolgados, porque a tradição judaica nos diz o seguinte: todo judeu ele tem que ir pelo menos uma vez na vida à cidade santa, a cidade de Jerusalém. E a grande maioria daqueles discípulos, eles ainda não tinham tido a oportunidade de se dirigirem a Jerusalém. Então foi uma festa, uma alegria. Muitos começaram a pensar como seria essa viagem a essa cidade encantadora, que era a cidade santa, a cidade sagrada para os judeus. Mas Jesus faz-lhes uma outra observação. Jesus diz: nós iremos a Jerusalém, mas nós vamos passar pela Samaria. Aqui cabe uma observação. Se nós pegarmos o mapa da Palestina antiga e pegar a região da Galileia, onde Jesus estava junto com os discípulos, para se dirigir a Jerusalém, em linha reta, se nós pegarmos aí o Google, pode olhar o Google Earth, dá algo em torno de 120 quilômetros em linha reta. Mas Jesus fez uma observação aos seus discípulos que eles iriam passar pela Samaria. Há um desvio de rota. Os discípulos, eles não entenderam, mas mestre, esse desvio de rota, ele é mais complexo. Nós vamos passar por uma região mais inóspita, nós vamos passar por uma região desértica, de montanhas, de estradas tortuosas, e mais do que isso, nós vamos passar na região dos nossos inimigos naturais, que são os samaritanos. Jesus simplesmente ele afirma aos discípulos: tenho necessidade. Eles então acatam aquela afirmativa e aquela informação de Jesus, e nesse mesmo momento, João, o discípulo mais novo, juntamente com Tiago, ele faz uma observação ao mestre. Mestre, já que estamos indo a Jerusalém e vamos passar pela Samaria, gostaria eu que tu permitisses que iremos à frente para conseguirmos um lugar para se pernoitar, para o nosso merecido descanso. Jesus, então, aqueceu a ideia. Então, João, o discípulo mais novo, ele chama mais alguns de seus companheiros e adianta o passo. Jesus vem atrás e eles vão mais adiante, exatamente para conseguir um lugar para repouso, para o descanso, para uma alimentação mais rápida. E João, em companhia de mais alguns discípulos do Mestre, seus colaboradores, ele segue à frente. Obviamente que o judeu, ele era reconhecido pelas suas vestes, pela forma de falar, pelo sotaque. E quando João chega à região da Samaria, eles são identificados. E como são inimigos mortais, naturais, eles não são bem aceitos.
Isso para nós termos uma ideia de o porquê desta desavença entre judeus e samaritanos, nós temos que remontar 1000 anos antes do Cristo. Isso vem desde a época do rei Salomão. Então, com a desencarnação ou com a morte de Salomão, precisaria ali se colocar um novo rei. Obviamente que nós tínhamos àquela época 12 tribos, as 12 tribos de Israel. E cada um queria para si o trono legado com a morte do rei Salomão. Então há aí uma famosa cisma, uma cisão, um racha. E nesta cisão, 10 tribos elas se reúnem, fica como a capital a Samaria, e esse reino tem o nome de Reino de Israel, porque ficou com a maioria dos reinos. Apareceu aqui para mim uma tela nova que eu não soube o que é. Então, naquele momento, o rei, as tribos elas se dividem e fica essas 10 tribos ao norte, cuja capital ficou sendo a Samaria, e 2 tribos ficam ao sul, cuja capital foi Jerusalém. Daí é que surge essa desavença entre os judeus e os samaritanos. Quando João ele não consegue esse amparo, esse acolhimento, ele retorna e encontra o mestre. E diz, mestre, não fomos bem acolhidos na Samaria, mas se tu quiseres, nós rogaremos a Deus para que caia fogo dos céus e mate todos os samaritanos. Imagine, João, o discípulo mais novo do Cristo, dá esta sugestão, que em meio a essas diferenças, se o Cristo quisesse, eles rogariam a Deus para que caísse fogo dos céus e matasse todos os samaritanos. Jesus, com aquele olhar de meiguice, de conhecimento das imperfeições humanas, ele olha para João, o abraça e diz, João, eu não vim para a morte, eu vim para a vida. João deve ter ficado morrendo de vergonha por aquela sugestão para que caísse fogo dos céus e matasse todos os samaritanos. A viagem continua. Jesus e os seus discípulos, eles passam pela região da Samaria. Quando estava próximo à última cidade antes de chegar a Jerusalém, encontra-se ali um doutor da lei. Aí, obviamente, nós já estamos no Evangelho de Lucas, exatamente no seu capítulo 10. Essa narrativa, Lucas nos diz que um doutor da lei, reconhecendo o Mestre Jesus, ele faz-lhe a seguinte indagação: Mestre, o que é necessário para viver a vida eterna? Jesus, reconhecendo naquele homem um doutor da lei, e aqui nós abrimos um parêntese, o que era um doutor da lei àquela época? Poderíamos fazer um correlato nos dias atuais. Nós buscamos o conhecimento e, através da graduação, adquirimos um curso, formamos em determinado segmento da área do conhecimento. Se nós quisermos ampliar esse conhecimento, nós fazemos um mestrado. Mas se nós quisermos adquirir mais conhecimento, nos aprofundar naquilo que nós já conhecemos,
nós fazemos um doutorado. E se quiser aprofundar ainda mais, você pode ser um PhD, ou seja, faz um pós-doutorado. Você tem conhecimento pleno naquela área em que você se dedicou. À época de Moisés, os judeus, eles se dedicavam muito a esse conhecimento e recebiam esse título de um doutor da lei, tinha conhecimento das leis, nesse caso em específico, das leis de Moisés. Então, aquele doutor da lei, encontrando o Rabi da Galileia, ele faz-lhe essa indagação: Mestre, o que é necessário para viver a vida eterna? Jesus, então, sabendo do conhecimento daquele homem, faz-lhe uma contrapergunta, uma nova indagação. O que diz a lei? O que está escrito na lei? E mais ainda, como tu lês? Esse como tu lês é como eu interpreto. É como eu estou agindo diante daquilo que está escrito. Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele já nos afirma que a letra mata, mas o espírito vivifica. Ou seja, nós precisamos entender a essência daquele ensinamento e não simplesmente o que está escrito. Mas Jesus o pergunta: o que está escrito na lei? Como tu lês? Como tu entendes? Então, aquele doutor da lei, para mostrar-lhe o conhecimento, ele vai no livro de Deuteronômio, ou seja, nos ensinamentos mosaicos antigos, livro de Deuteronômio, lá no seu capítulo 6, no versículo 5, e diz: Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todas as tuas forças. E, ao mesmo tempo, aquele doutor da lei vai em um outro livro, que é o livro de Levítico, lá no seu capítulo 19, versículo 18, e faz o arremate desta resposta: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, aquele doutor da lei, respondendo o que Jesus perguntou-lhe, ele dá essas duas informações. Para se viver a vida eterna, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus, então, vai àquele doutor da lei e diz: Respondestes bem, faze isso e viverás. Viverás o quê? A vida eterna, o reino dos céus, para nós, uma tranquilidade maior no mundo espiritual. Mas aquele doutor da lei, sabendo de que Jesus havia passado pela região da Samaria e ele tinha este sentimento de amar ao próximo, ele vai e indaga ao Mestre Jesus: Mestre, quem é o meu próximo? É daí que Jesus então faz a narrativa da parábola do bom samaritano. Jesus diz àquele homem: um homem que saía de Jerusalém para Jericó. Aqui eu gosto de fazer um parêntese para acrescentar algumas informações que não estão contidas lá nos evangelhos. Para nós termos uma ideia, Jericó, segundo os historiadores e pesquisadores, é uma das cidades mais antigas do planeta Terra. É uma cidade que tem aproximadamente 10.000 anos de idade. Ou seja, entre 7.500 e 8.000 anos antes do Cristo. E mais esses 2.000 anos. Então, Jerusalém, ou Jericó, é uma cidade que tem aproximadamente 10.000 anos. Outra particularidade é que Jericó é uma das cidades mais baixas do planeta Terra. Por exemplo, estamos em Vitória da Conquista, onde aqui é mais frio. Mas por que é mais frio? Porque a nossa altitude é de aproximadamente 1.000 metros acima do nível do mar. Brumado eu não tenho certeza. Eu sei que Anagé, que é muito quente,
está aí aproximadamente 500 metros acima do nível do mar. E Jerusalém é uma cidade que está aí a aproximadamente 750 metros acima do nível do mar. Jericó está a menos 250 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, em termos de altitude, abaixo de Jericó, só o Mar Morto, que está ali próximo, menos 400 metros, ou 400 metros abaixo do nível do mar. Alguns exegetas, estudiosos dos ensinamentos do Cristo, fazem até uma conjuntura de ideias e de pensamentos que Jesus utiliza-se dessas duas cidades para fazer uma referência de que alguém que esteve no ponto mais alto consegue chegar ao ponto mais baixo, de 750 metros acima do nível do mar a menos 250 metros, ou seja, abaixo do nível do mar. Mas do ponto de vista psicológico, do sentimento humano, é como se Jesus dissesse: alguém vai ao ponto mais alto de adoração, de aprofundamento do ser interior, de contato com a espiritualidade, que era o Templo de Jerusalém. Mas, ao mesmo tempo, esse homem pode ir às profundezas do eu interior. Então, a narrativa de Jesus vem exatamente. Um homem que descia de Jerusalém a Jericó, ao meio do caminho, foi atacado por assaltantes. Eles machucaram-lhe, bateram-lhe, tiraram as suas vestes, as suas roupas e o deixou semi-morto. Naquele momento, Jesus, continuando a narrativa para aquele doutor da lei, para dar-lhe o entendimento de quem era o seu próximo, ele diz que passava por aquele caminho um sacerdote. E vendo aquele homem caído, ele se esquiva, passa mais ao largo e segue adiante. Eu fico imaginando aquele doutor da lei, fazendo as suas reflexões. Porque o sacerdote era aquele que tinha conhecimento, não tanto quanto o doutor da lei, mas ele tinha conhecimento das leis. Era um sacerdote do templo. Sabia de todos os princípios, e um deles era amar a Deus e amar ao próximo. Mas aquele sacerdote, ele se esquiva, passa mais adiante e vai embora. Jesus, então, coloca um outro personagem nesta parábola. Diz que, passando por ali, um levita viu aquele homem caído, olhou, mas se esquiva, passa também ao largo e segue adiante. Eu não sei se vocês perceberam, quando Jesus pergunta àquele doutor da lei o que estava escrito para se viver a vida eterna, o que dizia ali na lei, ele busca essa informação em 2 livros do Antigo Testamento. O livro de Deuteronômio, que eu citei aqui, capítulo 6, versículo 5. E aquele homem, o doutor da lei, ele chama uma outra passagem que está no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. E neste capítulo 19, versículo 18, está escrito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Livro de Levítico. Quem Jesus coloca na parábola? Um levita. Exatamente para mostrar àquele doutor da lei que as pessoas, elas leem, mas muitas das vezes não põem em prática. Como lês? Como tu entendes? Se nós estamos colocando isso em prática ou não. Imagino eu que aquele doutor da lei deve ter ficado desconcertado. Porque passa um sacerdote e não ajuda. Passa um levita e muito menos. E Jesus, então, introduz aquele samaritano. Um samaritano que passava também por aquela região. E vendo aquele homem caído ao chão, semi-morto,
desnudo como estava, porque as suas vestes foram arrancadas e roubadas, aquele homem ele foi movido de compaixão. Movido de compaixão. Desceu do seu animal, cuidou das feridas, passou o azeite, o vinho, colocou no lombo do seu cavalo e desceu em direção a uma hospedaria. Chegando lá, recomendou àquele homem que cuidasse, que fizesse o necessário. Ele tira 2 denários ou 2 dinheiros e diz ao dono da hospedagem que, caso houvesse mais despesas, que no retorno ele pagaria. Jesus, então, diante desta narrativa para aquele doutor da lei, tentando explicar-lhe quem é o próximo, volta-se para aquele homem e pergunta: dos 3, qual foi o próximo daquele que estava caído? Será que existe outra resposta? Obviamente que não. Porque o sacerdote estava passando por aquela região e se esquivou da ajuda. O levita também passando por aquela região, vendo aquele homem caído, conhecendo todas as leis antigas, as leis de Moisés, ele também se esquiva. E o único que tem a coragem de ajudar aquele homem foi um samaritano. Não há outra resposta. Então, com aquele sentimento de vergonha, sem querer pronunciar o nome samaritano, porque naquela época, se um judeu falasse, expressasse o nome samaritano, ele tinha que falar a palavra raca, virar de lado e cuspir. Então Jesus pergunta àquele doutor da lei, dos 3, para aquele homem que estava caído, qual foi o próximo? E aí o doutor da lei, sem pronunciar a palavra o samaritano, ele diz, aquele que foi movido de misericórdia. Então Jesus dá a célebre resposta para aquele doutor da lei, vá e faze tu o mesmo. Ou seja, todas as pessoas que são necessitadas, que estão necessitando de algo, esse é meu próximo. Porque está ao meu alcance, está ao nosso alcance. Eu fico imaginando, sempre que estamos estudando essa parábola, nós vamos nos remeter novamente ao Evangelho de Lucas, lá no seu capítulo 9. Quando Jesus informa aos discípulos que estariam se dirigindo a Jerusalém, porém passando pela região da Samaria. E que não encontrando João guarida para um merecido descanso, ao reencontrar Jesus, ele disse, mestre, não fomos bem recebidos, mas se tu quiseres, nós rogaremos a Deus para que caia fogo dos céus e mate todos os samaritanos. Obviamente, João estava em meio a esse diálogo entre Jesus e o doutor da lei. O doutor da lei já havia se envergonhado. Mas e o discípulo mais novo, João? Vendo que Jesus deu-lhes um ensinamento, onde aquele que usou de compaixão, usou de misericórdia, um samaritano. Eu imagino que ele deve ter ficado extremamente desconcertado. Cabe aqui a nós, nos dias atuais, também fazermos essas indagações. Todos os 23 que estou vendo aqui, que se fazem presentes nessa sala, nessas reflexões à luz da doutrina espírita, se nós perguntássemos ao Mestre Jesus, Mestre, o que é necessário para viver a vida eterna?
ou o que é necessário para viver essa vida no mundo espiritual. Continua valendo as mesmas respostas. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu coração. Ou seja, nós, enquanto espíritas, precisamos reconhecer esta superioridade, essa inteligência maior. O Criador, Deus, perfeito, reconhecendo que nós somos as suas criaturas ainda imperfeitas. Mas muito mais do que isso, nós precisamos amar ao próximo. Amar ao próximo como a nós mesmos. E pegando os ensinamentos da benfeitora, não a Joana de Ângeles, mas a Amélia Rodrigues, através de Divaldo Pereira Franco, começamos a fazer aqui algumas indagações. Nos dias atuais de enormes desafios que nós estamos vivenciando, diante desses dias atuais de isolamento social, como andam as nossas condutas? Eu fico imaginando como anda a nossa tolerância, a nossa paciência, como anda a nossa misericórdia, como andam os nossos sentimentos de compaixão para com os nossos semelhantes. Diante de tantos desafios, diante de tantas dificuldades, diante de tantos dissabores, num planeta ainda de provas e de expiações, de dificuldades. Essa parábola do bom samaritano, ela se encaixa muito bem. Não é à toa que a espiritualidade sugere, através da intuição, da inspiração a Kardec, para que a colocasse no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade, não há salvação. Não há salvação da forma que conhecemos da antiguidade, daquilo que nos foi passado ao longo de séculos e séculos. Mas no sentido de que possamos reconhecer que somos espíritos imortais, num processo de crescimento, de transformação, de mudança interior. Então, nós precisamos colocar esses ensinamentos em prática. Eu fico imaginando o discípulo mais novo do Cristo, João, sugerindo ao mestre que, diante daqueles que eram declarados inimigos mortais, entre judeus e samaritanos, a morte dos samaritanos. Eu fico imaginando nós com as nossas divergências de pensamentos, de ideologias, no momento que estamos vivenciando com tantas opiniões diversas, contraditórias, o que nós, de sã consciência, estamos desejando àquele que indiretamente é declarado nosso inimigo? Uma reflexão que cabe muito bem nos dias atuais. Se não pensa da mesma forma que eu, isso pode ser no campo das nossas atividades na casa espírita, isso pode ser no nosso ambiente de trabalho, isso pode ser no entendimento político. Se alguém não pensa como eu, será que o ideal é eu imaginar que só a morte vai resolver o problema daquele? Muitas das vezes, se nós não tivermos vigilantes, como nos orienta Jesus, vigiai e orai, para não cairdes em tentação, nós vamos pegar a nós mesmos, no íntimo dos nossos pensamentos, o desejo de morte daquele que é o meu antagonista. Onde está esse sentimento de irmandade?
Quando nós não exercitamos isso, é porque o nosso coração está esfriando. Poderíamos aqui, ainda à luz dessa doutrina espírita, fazermos uma reflexão. Quantos de nós, ao longo da leitura de várias e várias vezes desta parábola do bom samaritano, quantos de nós, de sã consciência, faríamos uma prece por aquele que estava caído? Eu acho que muitos de nós. Era um homem que foi atacado, teve as suas vestes roubadas, apanhou, estava ali praticamente semi-morto. Nós seríamos movidos pela compaixão, pela misericórdia e com certeza faríamos uma prece por aquele homem. Mas será que o nosso amor está esfriando? Será que esse sentimento da caridade também está esfriando? Onde nós queremos chegar com essas nossas reflexões? Quem de nós teria a coragem de fazer uma prece pelo levita, que apesar de ter o conhecimento, não ajudou? Quem de nós faríamos uma prece pelo sacerdote, para que mudasse os seus pensamentos, as suas atitudes diante do conhecimento? Mas a grande indagação é: quem de nós faria uma prece pelos ladrões? Porque esse é o sentimento que Jesus coloca. Todos, desde aqueles que roubaram, desde o sacerdote, desde o levita, todos, sem exceção, são nossos irmãos, que poderíamos trazer para a atualidade. Aqueles a quem nós temos as nossas divergências, eu posso não concordar, mas eu não preciso desejar-lhe o mal. E isso está ao alcance de todos nós. Nós, em meio aos desafios que o nosso país vem enfrentando, qual o nosso sentimento? De divergência ou de acolhimento? De pensamento no bem? De pensamento de superação dos desafios? O que é que essa doutrina nos ensina diante das nossas atitudes e das nossas ações? Em meio a esse momento pandêmico de isolamento social, quantas pessoas estão necessitando de uma fala? Já que o contato físico ele está mais restrito. Podemos fazer caridade às pessoas? Sim. Com uma palavra, com um sorriso, com acolhimento, com uma cesta básica para saciar momentaneamente aquela fome, com um copo d'água para saciar a sede. E quantos de nós estamos fazendo isso? A parábola do bom samaritano, ela tem símbolos que Jesus colocou àquela época, mas que também estão muito presentes nos dias atuais. Presentes em função das nossas imperfeições. Imperfeições do ponto de vista ético, moral. Imperfeições pelos nossos vícios, por nossa ignorância, com sentimento ainda de impaciência, de intolerância, pelo nosso sentimento de ainda não estar desenvolvido dentro de nós a compaixão. Esse amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Por isso essa doutrina ela é tão esclarecedora. Ela nos cobra transformação, mudança interior. Eu costumo dizer que a doutrina espírita é esse nosso amparo. Em meio a esses nossos desafios, nós precisamos sair do discurso
ou seja, daquilo que está na letra, para a prática. A prática, como Jesus coloca, é exatamente o exercício da caridade. Nos mais diversos níveis. Quando se fala em caridade, as pessoas imaginam alguém mobilizando para dar algo ao outro. E normalmente é do ponto de vista material. Mas não é assim. É muito mais do que isso. Quando as nossas casas espíritas reabrirem, quando nós acolhermos as pessoas que estão em meio aos seus desafios internos, pessoas com pensamento de suicídio, pessoas necessitando de dialogar, de falar, de abraçar, de ser ouvidos, a doutrina espírita tem realmente esse sentimento de consolo. Consolo e esclarecimento. Oportuniza a todos nós compreendermos que somos espíritos imortais. Por isso nós encerramos essas nossas reflexões na noite de hoje com um pedido de agradecimento. Eu não diria um pedido, mas uma reflexão para com o alto, uma conexão com o Criador, no sentido de agradecer. Agradecer em meio a esse momento que estamos vivenciando, mas por todas as oportunidades. A oportunidade da convivência, a oportunidade do esclarecimento, a oportunidade da segurança, a oportunidade da saúde, porque muitos de nós, sem dúvida alguma, ainda temos esse receio de nos adoecermos, de deixar a veste física. Quem de nós não passa por isso e não tem esse receio? Eu me lembro que nos primeiros dias de essa instalação pandêmica no nosso país, eu fiquei um pouco mais apreensivo. E passei pelo menos uma semana para entrar nesse equilíbrio, nessa sintonia, deixando de lado essas informações avassaladoras e conectar em leituras mais agradáveis. Então, eu também agradeço ao Criador por essa oportunidade, dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado por nossos braços perfeitos, enquanto há tantos que são mutilados. Obrigado, Senhor, por nossos olhos também perfeitos, pois há tantos que não enxergam a luz. Obrigado, Senhor, por nossa voz que canta, enquanto há tantas que emudecem. Obrigado, Senhor, por nossas mãos que trabalham, enquanto há tantas que estão a pedir. Como é maravilhoso, Senhor, poder ter um lar para voltar, enquanto há tantos que não têm para onde ir. Sorrir, enquanto há tantos que choram. Sonhar, enquanto há tantos que têm pesadelo. Amar, enquanto há tantos que odeiam. Mas acima de tudo, Senhor, viver, porque há tantos que desistem antes mesmo de nascer. Muito obrigado ao Criador e muito obrigado a vocês que estão aí a nos ouvir. Passamos a palavra de retorno a Joel para esse encerramento, ou temos ainda 10 minutos. Se alguém quiser fazer alguma observação, um comentário ou uma participação, vamos estar aqui nesses 10 minutos, ok? Se não tiver ninguém, daqui a pouco a gente encerra. Estou vendo aqui algumas mensagens. Kleber, gratidão por esse momento de reflexão e luz. De Rosana. Marcão aí dizendo, muito bom. É uma grande satisfação. Eu, aproveitando, se ninguém quiser participar, estou vendo que minha filha está lá em Salvador, Luma Flores está aí presente.
Se ninguém quiser fazer algum comentário ou participação, eu nem sei como isso acontece, mas dizer que esse mecanismo que nós estamos utilizando hoje, ele veio para ficar. Não há como, não tem retorno. Nós ainda não temos a dimensão de compreender como isso vai impactar as casas espíritas, os palestrantes, os divulgadores. Isso vai se dar de uma forma tão intensa que nós ainda não temos a noção de onde isso pode chegar. Só para nós termos uma ideia, as atividades na casa espírita de forma presencial, elas não vão acabar, de forma alguma, não tem como acabar. As palestras públicas do Cevil vão continuar, mas já imaginou se toda palestra pública, e em especial aí do Cevil, serem transmitidas? Na dificuldade de encontrar alguém, será que nós não poderíamos contactar com um palestrante de fora? O quanto isso vai enriquecer as nossas palestras públicas de pessoas que detêm o conhecimento e querem compartilhar através da sua fala? Claro que nós teremos um imenso canal de oportunidades, de abertura. Podemos fazer nas nossas casas espíritas a palestra pública de forma normal, com as pessoas presentes. Ali está um telão e simplesmente o contato do ponto de vista digital, virtual, tecnológico, um palestrante ao vivo. Pode ser feito? Pode. Quantas pessoas não estarão nas cidades como São Paulo, as grandes capitais, onde o trânsito é difícil e as pessoas têm dificuldade para chegar no horário às casas espíritas? O quanto isso vai disseminar a informação? Essa doutrina, ela tomará um novo corpo, uma dimensão de divulgação que nós ainda não conseguimos imaginar. Para se ter uma ideia, nós iremos realizar neste ano a primeira edição da Semana Espírita de forma virtual. É um exercício. Nós temos um público médio, nos primeiros dias, de aproximadamente de 1.200 a 1.400 pessoas. E nos finais de semana, chegam aí à casa de 2.000 e 2.200 pessoas. Mas e na transmissão que será de forma digital? Quantas pessoas terão a oportunidade de assistirem ao vivo? Milhões de pessoas, ou milhares de pessoas. Então nós temos que nos preparar para essa nova etapa. Então a tecnologia, ela veio para ficar e nós precisamos nos adequar. Ok? Muita paz a todos vocês. Se alguém... Acho que tem uma pessoa aqui pedindo para... era acenar. Eu pensei que era aceitar. Ok? Então vamos encerrar essa nossa transmissão. E seguindo a orientação aí de Marcão, vamos encerrar e vamos gravar no IGTV. Ok? Muita paz.